Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Então nós estamos tratando da teoria do crime, passamos pela análise do fato típico e iniciamos o estudo da ilicitude. Quando então fizemos a análise da legítima defesa, que é uma das excludentes de ilicitude, uma das justificantes previstas no Código Penal, passando então agora a tratar do estado de necessidade. O estado de necessidade é uma justificante cuja descrição vem pormenorizada no artigo 24 do Código Penal, notadamente no artigo 24, parágrafo 1º. E sobre esta justificante existem algumas teorias. Como vocês sabem, o objetivo dessas lives e dos vídeos que postamos no Instagram não é exaurir as temáticas, mas fazer uma revisão breve dos principais pontos de teoria do crime. Então, passando para o estudo das teorias que tratam do estado de necessidade, vamos analisar 4 teorias, 4 correntes de pensamento principais sobre o tema. Inicialmente, é necessário tratar da chamada teoria unitária. Para a teoria unitária, o estado de necessidade pode ser tão somente justificante. De acordo com a doutrina majoritária, a teoria unitária foi adotada pelo Código Penal. Para esta teoria, o estado de necessidade só existirá quando o sujeito que atua sob o pálio dessa excludente de ilicitude afetar para a proteção de direito próprio ou alheio outro direito de idêntica importância ou de maior importância. Nos casos em que o agente afetar um direito mais importante do que o direito por ele tutelado, não incidirá a justificante. E para a teoria unitária, não há a previsão do denominado estado de necessidade exculpante de que vamos falar no ponto subsequente. Então, se João, para tutelar o seu patrimônio, afeta a vida de outrem, ele não agirá sob o pálio da justificante, poderá ser punido, eventualmente. Claro que essa punição submetida ao exame de outros elementos do crime e de outras intercorrências, outras circunstâncias que são dirimidas no curso do processo penal. Há ainda sobre o tema estado de necessidade a chamada teoria diferenciadora. Para a teoria diferenciadora, existe o estado de necessidade justificante, número 1, e por outro lado, número 2, existe o estado de necessidade exculpante. Para a teoria diferenciadora, o estado de necessidade justificará o comportamento do agente quando, para sua proteção, para a proteção de direito seu ou de terceiro, o agente afetar direito de igual importância ou de menor relevância. E nesse aspecto, a teoria diferenciadora se iguala à teoria unitária. A particularidade, então, da teoria diferenciadora é prever o chamado estado de necessidade exculpante. Para a teoria diferenciadora, quando o agente em estado de necessidade afeta um direito de maior importância em comparação ao direito
seu ou de terceiro, por ele tutelado, incidirá uma causa exculpante ou dirimente que retira a culpabilidade, o terceiro elemento do fato típico de que vamos falar nos próximos encontros, nas próximas lives, quando superarmos a análise da ilicitude. Então, para a teoria diferenciadora, existe o estado de necessidade justificante, em que há um embate, um conflito entre direitos de mesmo jaez, de mesma importância, ou entre o direito de um sujeito, aquele que está no estado de necessidade, e outro direito, é o direito afetado por esse agente, em relação ao qual o agente, a pessoa que agride o bem, tem maior relevância. Sinteticamente, estado de necessidade justificante é o embate entre um direito que tem uma relevância idêntica ou maior quando cotejada com o direito afetado, com o direito do agredido. Estado de necessidade exculpante, por outro lado, exclui a culpabilidade e, nesse caso, há um embate entre um direito de menor relevância, menor importância, quando comparado com o direito agredido. Sobre o estado de necessidade, existe ainda a chamada teoria da equidade. Para a teoria da equidade, que não é adotada pelo Código Penal, e vale salientar, mais uma vez, para a doutrina majoritária, a teoria unitária é adotada pelo Código Penal e a teoria diferenciadora é adotada pelo Código Penal Militar. A teoria da equidade, que não é adotada por nosso ordenamento, preconiza que quando o sujeito atua sob o palio do estado de necessidade, o seu comportamento ainda é ilícito, mas ele não deve ser punido por razões de equidade. O conceito de equidade se confunde com o conceito de justiça. E como se sabe, no nosso ordenamento, o uso da equidade como um mecanismo para a solução dos conflitos é excepcional. A equidade é possível utilizar, melhor dizendo, a equidade, por exemplo, nos casos de jurisdição voluntária. Isso está previsto expressamente no Código de Processo Civil. Mas a equidade, mais uma vez, se confunde com o conceito de justiça, não é, como regra, uma fonte de direito. Algo a ser levado em consideração para dirimir conflitos. Superada a análise da teoria da equidade, é importante tratar de uma quarta teoria, que é a teoria da escola positiva. Para a escola positiva, o estado de necessidade, mais uma vez, não retira a ilicitude do comportamento. O comportamento segue sendo considerado ilícito, portanto contrário ao ordenamento. Mas para a teoria da escola positiva, para essa linha de pensadores, o sujeito não deve ser punido quando atua sob o palio do estado de necessidade por não ter periculosidade, pelo fato de o seu comportamento não representar um perigo social. Superado esse estudo das quatro teorias que distintamente versam sobre o estado de necessidade, é necessário perscrutar, examinar exatamente quais são os aspectos descritos no Código Penal que conduzem à incidência desta justificante, a justificante do estado de necessidade. Nós vimos no encontro retrasado que quando estudamos a ilicitude, na verdade estudamos as causas que excluem a ilicitude.
Porque quando há a prática de um fato típico, ou seja, um fato que é perfeitamente emoldurado, englobado por um tipo penal, a priori este fato é contrário ao ordenamento. Quando descemos então por aquela escadinha, primeiro o fato típico, depois fato típico e ilícito, vamos analisar, portanto, a possível ilicitude de um comportamento, estudamos as causas que podem justificar um comportamento típico. E o estado de necessidade é uma delas. O estado de necessidade ocorre com a junção da chamada situação de necessidade com o fato necessitado. Há o somatório, portanto, para a incidência, a aplicação dessa excludente de ilicitude do fato, da situação de necessidade e do fato necessitado. A situação de necessidade ocorre pela junção, pelo somatório dos seguintes elementos. Primeiro, a lei descreve a necessidade de um perigo atual. Nesse ponto, é interessante notar que ao tratar da legítima defesa excludente de ilicitude de que falamos no encontro anterior, o legislador exigiu para a incidência da justificante o perigo atual ou iminente. Mas no caso do estado de necessidade, exigiu o perigo atual. Então, se vocês se depararem com uma questão objetiva, e nessa questão objetiva constar como elemento do estado de necessidade o perigo atual, pode marcar verdadeiro, porque nossa legislação assim dispõe. Mas a doutrina defende que na expressão perigo atual deve ser considerada inserida também a expressão perigo eminente. Por quê? Porque não é razoável esperar que o sujeito, diante de um perigo que se avizinha, que está próximo, um perigo em relação ao qual ele já percebe que será necessária a defesa, a doutrina defende que nesses casos não é razoável exigir que o sujeito espere o perigo se tornar atual. Iminente e atual são expressões que tocam ao aspecto temporal da excludente de ilicitude do estado de necessidade. E também da legítima defesa, como nós falávamos. Então a grande questão aqui está em avaliar, no caso concreto, quando é que o perigo é atual, ou seja, o perigo existe no momento da conduta ou quando o perigo é iminente. Ele está em vias de se concretizar. E a doutrina entende, e aí mais uma vez vale a advertência, prova objetiva, se constar que o estado de necessidade presume perigo atual, esta assertiva é verdadeira, porque no Código Penal está assim escrito. Mas se você progride, vai para uma prova subjetiva, ou se o seu examinador indaga acerca dos requisitos conforme a doutrina, o que é excepcional, e eu já digo por quê, você pode marcar que se admite o estado de necessidade, se admitem como elementos do estado de necessidade, e especificamente da situação de necessidade, perigo atual ou iminente. Por quê? É um pouco raro que essas divergências sejam cobradas em provas objetivas. Porque divergências doutrinárias são rechaçadas pelas resoluções do CNJ e do CNMP que regulamentam os concursos das carreiras da magistratura e do Ministério Público. Claro que eu estou falando de duas realidades, tão somente. Certo? Então, é importante prestar atenção nesse aspecto.
do comando da questão numa prova objetiva. E numa prova subjetiva é importante, por outro lado, conhecer um pouco desses aspectos doutrinários para mostrar arcabouço, profundidade. Inclusive, vocês podem ser eventualmente indagados sobre estes pontos doutrinários. Na prova subjetiva do Ministério Público do Estado da Bahia, por exemplo, foi feita uma indagação acerca das teorias que tratam do estado de necessidade. Outro elemento exigido para a incidência dessa justificante e que está enquadrado neste campo da situação de necessidade é a vedação à criação do perigo pelo agente. Como assim, Rudá? Vejam, o estado de necessidade presume um conflito entre direitos. Quem atua sob o pálio do estado de necessidade, viola o direito de alguém para proteger direito seu ou de terceiro. Vale salientar sobre este ponto uma bifurcação sobre espécies de estado de necessidade. Quando o agente agride um direito de um terceiro que não causou perigo, ocorre o chamado estado de necessidade agressivo. E é estado de necessidade, porque não se pode exigir dele que sacrifique o seu direito em prol do direito de outrem. Vejam, o direito penal representa o mínimo ético. Então não se trata de examinar o comportamento sob o ponto de vista da ética, essencialmente, mas do mínimo que se pode esperar. E não se pode exigir o sacrifício do direito de alguém em prol do direito de outrem. Por isso, o estado de necessidade agressivo também é tutelado pelo ordenamento penal. Não estamos falando do ordenamento de forma geral, certo? Há ainda o estado de necessidade defensivo, que ocorre quando o sujeito agride o direito de um terceiro que causou perigo a seu direito. E aí, retomando para os elementos do estado de necessidade, o sujeito, para ser beneficiado pela regra do estado de necessidade, não pode ter causado o perigo ao seu bem jurídico. Por quê? Porque se ele cria o perigo ao bem jurídico, é razoável exigir que ele sacrifique o direito dele. Então o sujeito vai passear de barco. Existem regras acerca dos equipamentos de segurança desse barco. Certo? Ele leva 2 convidados, mas só leva 2 salva-vidas. São 3 pessoas, naturalmente. Ele mais 2 convidados. E 2 coletes salva-vidas. O barco afunda. Ele pode entrar em vias de fato, dar um soco em um dos convidados, pegar o colete salva-vida para tutelar a própria vida? Não poderá. Ao menos não poderá de acordo com a excludente de ilicitude do estado de necessidade. Certo? Por quê? Porque ele causou perigo ao seu bem jurídico. O terceiro elemento da situação de necessidade é a inexistência do dever de enfrentar o perigo. Como assim? Você falava, Rudá, mas você falava aí a situação que o sujeito criou o perigo. Não é nessa situação que ele tem que enfrentar o perigo? São coisas distintas. Quando o legislador fala, ou melhor, exige, para a aplicação dessa excludente de ilicitude, que o agente não tenha criado perigo, ele não está falando de alguém que a priori tem um dever de enfrentar esse perigo, mas de alguém que assumiu esse dever por conta do seu comportamento. Não à toa, quando o legislador trata dos deveres do garantidor, da omissão imprópria no artigo 13 do Código Penal,
ele traz a situação do sujeito que cria o perigo e por isso se torna obrigado a evitá-lo, e também de alguém que já tem o dever de evitar esse perigo. São situações distintas. E quem seria esse alguém? Ora, a figura do garantidor. Um sujeito que, em razão da legislação, tem o dever de enfrentar o perigo. Um sujeito que tem o dever de enfrentar o perigo não pode atuar sob o espalho do estado de necessidade. Certo? Então, claro que para que se exija esse dever de enfrentar o perigo, é necessário uma análise de razoabilidade, como a gente estuda e explica no âmbito da omissão imprópria. Mas um sujeito, por exemplo, um bombeiro, salva-vida, está na praia, a pessoa está se afogando. A depender da circunstância, claro, ele não é obrigado a ir lá salvar. Ele não pode ser obrigado a se colocar sob o risco. Mas uma vez que ele esteja na situação, ele não pode dar um cachação na cabeça da pessoa para sair correndo. Então entrou na água para salvar, pode dar um socão, vai dar muito trabalho ele puxar. Vou dar um socão na sua cara, morre aí. Não pode. Porque ele tem o dever de enfrentar o perigo. Certo? O quarto elemento de que precisamos falar é a ameaça a direito próprio ou alheio. E essa exigência de uma ameaça a direito próprio ou alheio é, inclusive, algo que faz a doutrina defender que quando o legislador falou o perigo atual no dispositivo que prevê o estado de necessidade, ele queria falar perigo atual eminente. Porque a ameaça a um direito próprio ou alheio presume necessariamente um perigo que se avizinha. Um perigo que se avizinha. Então este é o quarto elemento da chamada situação de necessidade. Uma ameaça a um direito próprio ou alheio. Vejam que, diferente do que acontece na legítima defesa, não há uma agressão ao direito do agente pela pessoa contra quem ele atua. Não há uma agressão. E aí vocês podem perguntar assim, mas e o estado de necessidade defensivo? No estado de necessidade defensivo, o sujeito cria uma ameaça ao direito, mas não o faz intencionalmente, com intenção direta, não há por isso uma agressão. Por essa razão que, por exemplo, se um sujeito, para não ser atacado por um cachorro muito bravo, atira no cachorro, ele não atua sob o palio da legítima defesa, ele atua em estado de necessidade. Por que em estado de necessidade? Porque não existe uma agressão. Não há a ação por um sujeito que diretamente o ataca. Certo, pessoal? Então, a ameaça a um direito próprio ou alheio, e aí vale frisar, é possível agir sob estado de necessidade de terceiro, agir para defender o direito de um terceiro. Suponhamos a situação de um pai cujo filho precisa imediatamente de um remédio, ou num tempo curto, imediatamente não daria certo, né? O filho ia morrer. Mas em um tempo muito curto precisa de um remédio, sem o qual a criança morreria. Suponhamos que o pai vá na farmácia, ele não tem dinheiro para comprar um remédio, e aí assalta a farmácia e pega esse remédio e leva para casa.
ele atuaria sob o palio do estado de necessidade de terceiro, do seu filho. A ameaça não é um direito seu. Veja que a farmácia não tem nada a ver com isso. Não tem uma agressão. Seria uma hipótese, inclusive, de estado de necessidade agressivo. Ele atua em desfavor de um direito de um terceiro que não criou o perigo. Com isso, nós fechamos o exame da situação de necessidade e podemos passar à análise do fato necessitado. Vejam que todos os 4 elementos de que tratamos no ponto anterior são ligados à situação em que o agente se encontra. A situação em que o agente se encontra. O agente se encontra em uma situação de um perigo atual que representa uma ameaça a um direito próprio ou alheio. Ele não tem o dever de enfrentar esse perigo e não foi ele quem criou esse perigo. 4 elementos sobre a situação. O contexto em que o agente se encontra. Os próximos 2 elementos se referem, no entanto, à ação que o sujeito pratica em defesa do direito próprio ou alheio. Por isso que nós a incluímos sob o gênero fato necessitado. O fato praticado pelo agente é necessário. O fato praticado pelo agente é necessário. O que isso quer dizer? O legislador vai colocar como um requisito do estado de necessidade que o fato praticado pelo sujeito, a fim de que seja excluída a ilicitude, seja necessário, seja imprescindível, é dizer que não haja outro meio, para a tutela do direito. Então vamos pegar uma hipótese já construída no momento anterior. Eu dizia um pai, vamos pegar aqui João, filhinho dele, José, está muito doente, precisa de um remédio, senão morre. Vai morrer, ele tomou o remédio em 1 hora, vai morrer. Ou vai ter sequelas graves. Vai para a farmácia. Aí eu dizia, ele assalta a farmácia porque ele não tem dinheiro, mas ele poderia pedir. Suponhamos que ele tenha pedido à farmácia. Suponhamos que ele tenha pedido dinheiro a outras pessoas, pedido ajuda, pedido empréstimo e não conseguiu. E só então ele assalta. Aí estaremos diante de um fato necessário. Aí estaremos diante de um fato necessário. Ou seja, o sujeito não teria outra forma de praticar, ou melhor, de defender o direito cuja tutela era por ele intentada. A doutrina ainda exige a proporcionalidade do ato praticado pelo agente. E nós já falamos de proporcionalidade quando falávamos também de legítima defesa. De modo geral, o direito rechaça o excesso. E nós até subdividimos o excesso em 2 categorias no último encontro. Falamos inicialmente que há um excesso que decorre de erro, que pode ensejar a aplicação de uma discriminante putativa. O que é a discriminante putativa? Suponhamos que o sujeito atue acreditando estar ainda nos limites do estado de necessidade. Essa crença faz com que ele se comporte em verdade em estado de necessidade putativo. Ele acredita que está agindo sob o palio dessa justificante, mas não mais está. No segundo momento, segundo ponto, existe o excesso exculpante. Excesso exculpante ocorre quando o excesso do agente deriva de medo, pânico,
Nessas situações, e aí vamos pegar uma hipótese aqui, João foi na farmácia, toda aquela situação, aquele quadro que desenhamos nos momentos anteriores. E aí João precisa, na verdade, de só um remédio, mas ele pega 10, com medo de precisar de mais, ele não sabe quantos são. Ele pega 10. Houve uma violação à proporcionalidade, sim, houve. Porém, essa violação à proporcionalidade decorreu de medo. E esse excesso, o excesso nessa situação, não tem a reprovação necessária para a punição do agente. O excesso pode derivar ainda de raiva, ódio, sentimentos que não são albergados pelo direito penal. E nesse caso, o excesso é punível. Toda essa construção é aplicável também no campo do estado de necessidade. Então o agente precisa atuar com proporcionalidade. Ele precisa de um remédio só, ele só pode pegar um remédio. Ele não pode pegar um remédio, uma escova de dente, um barbeador. Ele tem que pegar o remédio e a quantidade necessária, sob pena de não ser respaldado pela excludente de ilicitude de que tratamos no encontro de hoje. Com isso, nós fechamos a revisão sobre estado de necessidade. Eu vou lançar uma caixinha para que vocês eventualmente tirem dúvidas. Agradeço a presença de todos e todas e fico muito feliz por ter sempre algumas pessoas interessadas nessas temáticas. Muito obrigado, gente. Boa noite. A live vai ficar salva no nosso IGTV para que todos e todas possam assistir. Avante. Bons estudos.